Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a retomada de conteúdo para avaliação do terceiro bimestre. Os capítulos que cairão na prova, como a gente conversou na sala de aula, são os capítulos 6 e capítulo 7. Então, vou fazer esse vídeo aqui para a gente retomar um pouco desse conteúdo. E aí, qualquer dúvida, vocês podem me mandar por e-mail ou na terça-feira de manhã, eu estou no colégio, antes da avaliação, para vocês tirarem alguma dúvida, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro momento, capítulo 6, primeiros tempos da colonização. De que colonização que a gente está falando? Nós estamos falando do Brasil. Colono são os portugueses e a gente vai falar dos povos originários desse território aqui também. Então, vamos lá. Primeiros tempos, a gente vai pensar ali de 1500, na verdade a colonização começa em 1530, mas a gente está pensando aí século XVI. Então, o nosso livro ele traz mais ou menos uma expectativa aqui da quantidade de indígenas que existem no Brasil hoje, isso por dados de 2010 do censo do IBGE, e também vai fazer uma comparação com o que havia na época. Então, o que a gente vai entender aqui? Que a partir da invasão portuguesa no nosso território, a gente tem um declínio absurdo na quantidade populacional indígena. Logicamente, a gente está falando aí de um genocídio, o extermínio dessa galera. Então, por muito tempo, se matou e se mata indígena numa quantidade absurda. Lógico que aí a gente pega a nossa sociedade hoje e observa a quantidade de indígenas presente no nosso cotidiano, ela é bem menor do que nós tínhamos lá em 1500, quando o território era todo habitado por esse povo. Logicamente que a gente também pode fazer uma divisão nas questões de região. Por exemplo, no litoral, nos primeiros anos da colonização, esse extermínio de indígena é muito maior, porque é aonde que os portugueses conseguem chegar. Chegam com suas embarcações no litoral e ali no litoral vai acontecer o genocídio. Com o passar dos séculos, e aí eu não disse anos, eu disse séculos mesmo, século XVIII, que o europeu vai conseguir avançar para dentro do continente, aí a gente vai ter esse extermínio chegando nessas regiões. Ainda a gente consegue observar nos dias de hoje, por exemplo, povos originários da Amazônia, que ainda estavam em isolamento, agora, no ano de 2022, estão sofrendo ataques. Então, é uma questão de avanço do não indígena no território, e isso vai marcando o extermínio. Então, logicamente, no litoral vai ser o primeiro lugar onde vai haver uma crescente desses embates, tá certo? E aí aqui o livro utiliza a palavra genocídio. Portugueses na América. Os portugueses vão invadir o território brasileiro em abril de 1500, e a partir de 1530 a gente vai começar o processo de colonização. Alguns livros tratam essa ideia como um encontro ou desencontro, né? Então, o que significa essa palavra encontro? É quando há o encontro entre esses dois modos de vida tão diferentes. O modo de vida europeu, que chega no que hoje a gente chama de Brasil, e dá de cara, né? Encontra ali uma nova forma de vida, que são a dos povos originários no nosso território. Logicamente, esse encontro ele é marcado por choques culturais muito grandes. Então, é uma diferença muito grande cultural a forma de vida desses povos. E o que vai acontecer é que, com a ideia de colonização, os povos europeus, no caso os portugueses no território brasileiro, vão impor a sua cultura aos povos originários que aqui já estavam. O que significa isso, que eles vão impor a sua cultura? Hoje, qual idioma que a gente fala no território brasileiro? Português. Então, influência totalmente europeia. Hoje, qual é a maior linha religiosa dentro do território brasileiro? O cristianismo, também por influência trazida pelos portugueses. Hoje, observa a cidade que você vive. Qual é o formato de sociedade que a gente vive e política que a gente vive? Também trazida pelos europeus. Então, existe esse encontro, existe um choque cultural muito grande, mas o colonizador impõe a sua cultura
aos povos que são dominados dentro dessa guerra, tá certo? Seguimos aqui, então. A nomeação do território e o pau-brasil. Por que que o Brasil se chama Brasil? Porque os portugueses, ao chegarem aqui, encontram uma árvore que eles nomeiam como pau-brasil, porque Brasil vem da palavra brasa, que é vermelho, aquela parte do fogo, sabe? Quando o fogo está bem apagadinho, você vai numa fogueira, já não tem mais labaredas de fogo e você olha lá e está aquele vermelho, ou então até mesmo com labaredas, mas lá o que sustenta isso é a brasa. Então, esse vermelho cor de brasa era semelhante à cor dessa madeira, que eles vão chamar de pau-brasil. Então, pau por ser uma madeira, por ser uma árvore, e Brasil por ser a cor da brasa. E é esta a nomenclatura que nosso país vai receber por causa desta planta ou por causa dessa árvore. Então, aquele território que tem o pau-brasilis ou pau-brasil, a gente pode chamar de Brasil, tá? Logicamente que o pau-brasil vai ser o primeiro objeto que objeto não, mas enfim, a primeira forma que os portugueses vão encontrar de extrair riqueza do nosso país, ele vai ser utilizado para tingimento de roupas lá na Europa, tá? Os portugueses, para controlar essa saída de produtos no Brasil, vão montar o que está em negrito aí no nosso livro, na nossa página, que se chamam feitorias. O que são as feitorias? As feitorias são como se fossem galpões no litoral, onde tudo que é retirado do território é armazenado ali, e dali eles enviam para Portugal, para fazer o controle do que sai. E depois, logicamente, o controle também do que entra, porque muitas coisas vão ser trazidas da Europa para o Brasil, tá? Por exemplo, a cana-de-açúcar não era nativa do nosso território, os portugueses trazem para cá. A respeito do texto Beleza Assustadora, o Brasil tem uma diversidade muito grande, né, de natureza, então os portugueses vão registrar isso tudo aí também. A gente vai ter vários desenhos, né? Aqui a gente já citou, mas o texto traz novamente, os indígenas em 1500, né? Então, como que eles eram vistos, como que eles eram tratados. Então, é sempre o português colocando o outro na posição de selvagem para justificar a sua agressão colonizatória, tá? Os povos que estavam no litoral, e tiveram mais contato com os portugueses foram os povos Tupi e os povos Guarani, né? O povo Tupi e o povo Guarani. Então, por isso, é muito comum a gente ouvir falar Tupi-Guarani, que são duas coisas separadas, mas, enfim, é muito comum, porque ali para o contato que os portugueses tinham, eram esses povos que eles encontravam, tá? As aldeias e a divisão do trabalho, então, assim, a palavra trabalho não faz parte do idioma indígena, de nenhum dos. Quando eu falo do idioma indígena, é importante a gente pensar que hoje, no Brasil, existem mais de 270 idiomas ainda falados originários, mas essa questão de trabalho, como a gente pensa hoje, hora especulada para trabalhar, para descansar, para isso, para aquilo, nessa cosmovisão indígena, nessa forma de pensar a vida indígena, não é condizente com esse pensamento que os europeus trouxeram para a gente aqui. A gente tem aqui alguns exemplos de casa, que a gente também pode chamar de oca. Lembrar que oca é uma tradução de casa, assim como house no inglês significa casa também, tá? A respeito, a gente precisa falar de propriedade privada, né? O que é propriedade privada? É você conseguir comprar uma terra e falar, esta é minha casa, como provavelmente alguns de vocês devam morar em alguma casa que não seja de aluguel e essa casa é de alguém. Ou se você mora de aluguel, essa casa é de alguém. Para os povos originários ou indígenas do território brasileiro, não existia esse negócio de posse, né, de propriedade privada. Isso é uma coisa da sociedade que chega da Europa para cá. Tá? A gente tem duas figuras centrais
na comunidade indígena, que são o pajé e o cacique, né? Então, ali são geralmente as pessoas mais idosas, que têm mais sensibilidade para a medicina ou para alguma outra questão. A palavra cacique ela é muito utilizada no português, mas muitas aldeias utilizavam esse nome como Morubixaba. Lembrar também uma coisa, não existe uma hierarquia social que diferencie esse Morubixaba, ou cacique, ou pajé como melhor ou com mais privilégios nessa sociedade ou nesse grupo do que outros. Então, por mais que eles tenham mais experiência, essas decisões são sempre tomadas de forma coletiva, tá? Aí aqui a gente tem uma grande aldeia, né? A representação de como ela era organizada. O choque cultural, a gente já falou aqui, então, a Terra Brasilis, o pau-brasil, tem uma representação aí, né? Detalhe da extração, você vê que o vermelho tá colocado aí. Então, eu vou pegar alguns pontos só para a gente resumir mesmo essa aula, para não ficar muito longa. Vou pular aqui, só para a gente saber, então, os portugueses vão começar a fundar algumas vilas. A primeira vila é a Vila de São Vicente, que é fundada em 22 de janeiro de 1532, e ainda dá para você visitar uma réplica dela lá em São Vicente, tá? Ela está aberta para visitação constantemente lá, só ir para São Vicente, perguntar onde que fica a restauração ali, uma simbologia dessa primeira vila. Aqui vai aparecer algumas nomenclaturas. Primeira palavra que aparece aqui em roxo é a palavra Pelourinho. Ela é muito conhecida por ser um lugar muito famoso lá na Bahia, né, em Salvador, mas a gente aqui tem uma conotação muito pesada para ela. O Pelourinho, nesse período que estamos estudando, é um local de tortura e de morte para aqueles que iam contra o governo português da época. Então, é um local que os portugueses mostram a sua força. Então, todos que pensam diferente são açoitados ou maltratados ou até mesmo mortos nessas regiões, tá? Então, geralmente, é uma pilastra que poderia ser de concreto ou de madeira, na maior parte das vezes nesse período aqui de madeira, e ali se amarrava o escravizado e batia nele na frente de todo mundo. Em muitos filmes é muito comum ver isso, tá? Ou muitas vezes acontecia nessa região também o próprio enforcamento. Quando os portugueses chegam no território brasileiro, eles vão pensar que eles precisam organizar politicamente uma estrutura, uma organização política para saber o que entra, o que sai, como que eu estou fazendo riqueza com isso. E aí, o governo português organiza o primeiro tipo de governo que se chama capitanias hereditárias. Prestem bem atenção, capitanias hereditárias são 15 faixas de terra, como se fosse 15 estados hoje no Brasil, e que é distribuído para alguns homens. Esse homem, ele é o capitão donatário. Ele recebe uma terra, ele assina uma carta chamada Carta Foral, em que ele tem direitos e deveres sobre aquela terra. Os deveres é produzir riqueza para Portugal. Entre os direitos, ele tem até uma porcentagem dessa produção. E ele também pode fazer o quê? Doar um pedaço de terra para alguma outra pessoa explorar. E esse pedaço de terra que ele doa, a gente vai chamar de sesmarias. Então, guarda o nome aí, capitães donatários são os responsáveis por tomar conta de um pedaço de terra dessas capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias são essas que estão aí no mapa, né? Estou falando um pouco rápido, mas é importante que você pause, volte, observe mais um pouquinho, acompanhe no seu livro. Então, a gente tem aí as faixas de terras que a gente vai chamar de capitanias hereditárias, tá? Seguindo, a capitania hereditária não vai dar certo, só 3 delas vão prosperar, os capitães não sabiam muito se organizar, e aí o governo português decide mudar a tática, mudar o plano de governo. Tira essas 15 faixas de terra e coloca agora um governo geral, que é como se fosse um presidente mesmo, alguém que toma conta de todo o território que era dos portugueses. E esse governo geral
vai ter aí 3 governadores, e a gente vai ver que a capitania vai durar bem pouquinho. Junto com esse governo geral, logicamente, com os portugueses vieram as missões jesuíticas já em 1500. Então, a gente tem os portugueses controlando a questão política e econômica e junto, atrelado a tudo isso, a Igreja Católica mandando missionários com o objetivo de catequização dos povos que encontraram nesse território, tá? Aí aqui a gente tem um mapa da planta de Salvador, do século 17 também, então 1600 e alguma coisa, tá? Esse texto aqui, a resistência indígena, muito importante pensar que as coisas não foram tão fáceis também para os portugueses aqui, porque imagina se alguém invade a sua casa, imagina se existe esse processo de defender o território que você está, né? Então, muitos indígenas também vão se revoltar contra essa invasão e vão armar organizações para combater. Então, algumas delas que a gente traz aqui, a Confederação dos Tamoios, que vai dar nome à Guerra dos Tamoios. Tamoios é um grupo étnico indígena, e também a Guerra do Recôncavo, assim como também a Guerra do Açu. Então, não vou me aprofundar nesses conflitos, mas é importante que a gente saiba desse momento de resistência indígena que existe ainda, né? Não só existiu lá no século XVI, XVII, XVIII, mas como ainda está existindo até hoje, certo? Então, aqui, a catequização dos nativos, quem é que vai ficar responsável por isso? São os grupos de jesuítas, tá? Então, as missões jesuítas vão ficar responsáveis. Como que os jesuítas vão conseguir acessar os indígenas, sendo que o idioma não bate? A gente tem aí, então, a representação de alguns personagens portugueses, algumas pessoas portuguesas, que vão estudar, tentar entender o idioma dos indígenas e, aos poucos, conseguir criar um idioma que seja compreensível para ele e para esses grupos indígenas, que aí ele vai se aproximar dessa ideia que a gente citou anteriormente do Tupi-Guarani, tá bom? Aldeamento e as missões jesuíticas, né? Então, aí, os primeiros aldeamentos, 1549, o que significava aldear? Era pegar um grupo de indígenas, colocar numa região, pegar algumas pessoas da igreja, e essas pessoas eram responsáveis pela educação desse indígena, entre aspas, educação, tá, galera? A educação é educar como o português queria. Aprender a falar português, se vestir, aprender a trabalhar, não que o indígena não trabalhasse, né, mas aprender a trabalhar nos moldes que os europeus propunham para aqueles povos produzirem dentro da ideia de venda, né, das coisas, que é o mercantilismo que vai se tornar o capitalismo num futuro próximo. Aqui a gente tem a imagem do jesuíta fazendo ali seu trabalho de aldeamento, né? O indígena tupinambá escravizado sendo batizado, tá? Indígena hoje, o indígena hoje, a gente já cansou de falar isso, o indígena hoje faz o que quer, tá onde quer e faz o que quiser mesmo. Então, ele pode estar na universidade dando aula, porém tem uma coisa muito forte ainda hoje. Ainda sofrem muitos ataques e ainda estão lutando, como também foi dito, a resistência ela ainda é atual, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem atual, né, da marcha em Brasília, no Ministério da Agricultura, de 2019. E todo ano existem encontros indígenas em Brasília para se manifestarem contra os ataques que sofrem não só do governo, mas também de grupos como garimpeiros e o grande agronegócio que acaba por invadir suas terras e matar, né? Cometer um crime de genocídio e de invasão. Uma das lutas mais atuais desses grupos há alguns anos, né, desde a Constituição de 1888, é a demarcação de terras. O que significa demarcar um território indígena? Significa dizer para todo mundo, ninguém pode mexer ali. Essa terra é do indígena? Não. O indígena não tem posse dessa terra. Essa terra é do governo federal. Porém, o indígena tem o direito
de estar vivendo nessa terra, mas não como propriedade, mas sim porque, então ele ganha o direito de estar lá e ninguém mais? Sim. Por quê? Porque se entende que eles já estavam lá antes da chegada dos portugueses. Antes de existir Brasil, eles já estavam nesse território. Então, por direito, eles ganham o direito de estar lá, que é diferente de falar que é dono, tá bom? Então, isso vai de encontro à preservação da vida. E aqui mais uma imagem da causa, né? Demarcação já também em Brasília, essa daqui de 2016, dos Mundurucus. Beleza? Então, aqui a gente tem um esqueminha que fica fácil para vocês estudarem na página 151, beleza? E eu já vou para o próximo capítulo para o vídeo ficar mais curto possível. Capítulo 7, escravidão africana, que vai estar totalmente relacionado também ao Brasil. O que a gente precisa entender é que quando a gente fala de escravidão, geralmente vem esse tipo de escravidão na nossa mente, porque foi a que vivemos no Brasil e foi a, entre aspas, última, né? Nessa ideia de um povo ser dono de outro. A grande questão é que esse não é um tipo de escravidão, ou a escravidão não é uma coisa moderna. A gente já estudou, né? Vocês estudaram ano passado, escravidão dos hebreus no Egito, na Babilônia, então no Império Romano. Porém, a escravidão do século XV, século XVI, ela vai trazer uma nova forma, que é essa escravidão de caráter mercantil, de caráter de comércio, que vai acontecer no século XV, né? Então, só com a chegada dos europeus invadindo a África, retirando africanos, trazendo para a América, vendendo essas pessoas e dando o direito para quem compra essas pessoas de fazer o que quer com essas pessoas, isso é um novo formato de escravidão, que é o que a gente aqui está chamando de escravidão africana. Então, como que se fazia? Era lucro. Eu sequestro uma pessoa no território dela e vendo para outra que vai explorá-la até morrê-la, né? E como que eu faço o transporte dessa pessoa? Então, aqui a gente já tem essa questão da escravidão, vou passando no livro só para vocês entenderem. O ser humano como mercadoria, aqui economia mercantil e o trabalho na agricultura, que eu falei que é essa característica desse processo de escravidão, e aí o transporte vai ser feito pelo navio negreiro, né? Como que era esse transporte? Pessoal, cerca de 1/3 dos escravizados morriam no transporte. Eles eram colocados, para vocês terem noção, ó, essa parte que está aqui, ó, que eu estou mostrando aí com a setinha na tela, era onde os escravizados estavam sendo transportados. Olha aqui na lateral como que eles eram. Pessoal, tem mais lugar para carga nesse navio do que para transporte desses escravizados. Então, eles ficavam praticamente imóveis de 45 a 50 dias, praticamente sem se alimentar. Então, no meio do caminho, morria muito. Cerca de 1/3 deles morreram no transporte. Então, o nome desse transporte é navio negreiro, por transportar os negros da África para cá em condições extremamente precárias. E aí, chegando aqui, eles eram vendidos. Olha aqui a imagem, né, que mostra todos eles também amarrados, né, porque o dono do navio ali da embarcação tinha medo de uma revolta, né? Se os negros tomam o navio, matam todos os brancos e estão livres. O principal destino desses homens e mulheres escravizadas era o Brasil, na sua grande maioria. Cerca de 12 milhões foram tirados de lá, mais da metade veio para o território brasileiro, então tinha a América Espanhola que comprava e também o sul dos Estados Unidos atual também compravam escravizados trazidos da África. E eles trabalhavam geralmente na agricultura e alguns outros em atividade doméstica, porque o homem branco também vai precisar dessas atividades mais próximas, fazer comida, limpar a casa, amamentar os filhos, fazer todo o trabalho doméstico, lavar roupa, enfim. Esse trabalho também vai ser feito todo por escravizados no território brasileiro. E aí a maior parte trabalhando na agricultura, no Brasil principalmente, na lavoura de café. Aqui a gente tem imagens de embarcações, né, daquela época. Aqui a travessia, né,
Seguindo aqui com quantos africanos vieram para o Brasil, como eu disse para vocês, saíram de lá cerca de 12 milhões, só no Brasil chega a cerca de 5 milhões, 4,9 milhões, e aqui a gente tem as principais rotas, né? Então, no Brasil, Rio de Janeiro, Salvador e Recife, e as regiões que saem da África ali, Sofala, Luanda, Lagos, Guiné, Senegal, né? E aí, América Espanhola ali, Buenos Aires, e lá na América ainda Espanhola, Cuba, Porto Rico, e no Rio não, perdão, no que hoje é Estados Unidos, New Orleans é o lugar que vai receber a maior quantidade de sudaneses, então, também da região. O desembarque, então, vai chegar aqui é uma imagem do cais do Valongo, no Rio de Janeiro, onde desembarcavam a maior parte dos escravizados, tá? E aí se fazia um leilão para a venda dessas pessoas. A escravidão no Brasil, é importante a gente pensar que ela dura cerca de 300 anos. A senzala, é muito errado a gente falar que a senzala era a casa do escravizado, tá? A senzala é simplesmente um porão onde eles eram jogados para dormir, ou quando conseguiam dormir, né? Porque muitas vezes com fome, muitas vezes machucado de ser espancado, e eles ainda eram amarrados, né? Para dormir amarrado, para não. É sempre aquele medo de revolta, né? E aí a gente vai falar da violência, da resistência, né? O feitor, que era a pessoa que tomava conta desses escravizados, muitas vezes vai ser muito violento, castigos de chicotada e tudo mais. E chegando aqui no último momento, fala dos quilombos. O mais conhecido ficou Quilombo dos Palmares. A gente tem um feriado, o 20 de novembro, que é Dia da Consciência Negra, justamente porque atribui-se a morte do Zumbi, que era um guerreiro de Palmares, desse quilombo, atribui essa data à sua morte, por isso a gente homenageia, né, no calendário nacional como feriado, Dia da Consciência Negra, momento de reflexão e de luta dos povos negros, relembrando esse processo de escravidão e de tanto sofrimento no nosso território, que ainda persiste até hoje em forma de preconceito e do racismo estrutural que a gente tem na sociedade brasileira, tá? O que são os quilombos? Os quilombos eram formados por escravizados fugitivos. Então, eles fugiam aos montes, então havia essa resistência também ao trabalho escravizado, e por alguns momentos eles conseguiram se encontrar em algumas regiões e começar a formar como se fossem umas pequenas vilas e viver ali. O Palmares chega a ficar gigantesco, né? Chegou a ter 20 a 30 mil pessoas morando lá. Então, olha o tamanho que fica esse espaço. E é dentro desse processo que eles vão se organizando e tal, e a resistência vai acontecer. Então, hoje, os descendentes de quilombos têm acesso, de acordo com leis na Constituição Brasileira de 1888, acesso ao território que era quilombo. Os descendentes de quilombolas têm direito a morar nessa terra. Aí é uma questão de propriedade mesmo, tá? Então, até hoje, os quilombolas utilizam o princípio de agroecologia, né? Plantam seus próprios alimentos nos territórios quilombolas e o excedente, aquilo que eles não consomem, eles conseguem comercializar, então vender, tá bom? Meus queridos, essa foi a retomada, a prova é terça-feira, espero que vocês estudem. Qualquer dúvida, manda pelo e-mail ou na terça-feira de manhã, faça a pergunta antes mesmo da avaliação começar. Abraço e até terça-feira, dia 20.